Galera, hoje a gente vai ver um dos maiores exemplos de karma instantâneo que você já viu no mundo dos animes. Só que calma, não é só isso não. A história que a gente vai explorar aqui é uma história muito pesada, tão perturbadora, que até a censura de certas cenas pode ser considerada mais do que justificada no anime. Numa cena onde violência, onde a vingança começam a se misturar, o que acontece com os personagens específicos é nada menos do que um castigo implacável. Você vai entender, né, por que esse karma aí que a gente tá falando é um dos mais chocantes da história dos animes. Foi uma coisa muito rápida. Então já sabe, né, se prepara para algo bem pesado. É claro, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui também para dar aquela moral e para mim e para você, sempre recebendo conteúdo. E hoje também a história vai te deixar de queixo caído. Então pega a pipoca, senta no teu sofá e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, esse anime tem o pior karma que poderia ser encontrado nos últimos anos. Eu acho que nem mesmo Goblin Slayer ousou fazer tanto em um dos animes assim... Coisa surreal. Acontece que dos animes atuais que estão sendo lançados nessa temporada, a gente tem o A-Rank Party, né? Que seria no herói lá e tudo mais. Eu não vou falar o nome específico, porque ele é um nome simplesmente gigantesco. Mas é uma história clássica, com pouca originalidade e uma trama que retorna alguns momentos ali do menino que é expulso, ou melhor, ele sai de um grupo de heróis porque eles não perceberam o verdadeiro valor desse moleque, não pagavam ele direito e ele decidiu meter o pé. O cara não ia ficar ali aleatoriamente, né? Não recebendo bem e tudo mais, ele não estava satisfeito, ele foi para outro grupo. Mas mesmo quando esses heróis começaram a ter dificuldades, o trabalho nos bastidores é um trabalho realmente muito importante e os principais protagonistas têm que brilhar ali no todo o trabalho que eles têm para fazer, mas eles precisam do suporte por trás. E o garoto fazia isso acontecer. Tanto que as heroínas dessa história agora do novo grupo dele são pessoas que conseguem fazer as coisas acontecer perfeitamente. É engraçado até falando porque elas parecem uma réplica, tipo cópia mesmo do estilo de Mushoku Tensei. A gente tem a Ares, a Roxy, tem a Sylph, né? Só que a diferença é que a Sylph nesse momento não é uma elfa normal, é uma elfa negra, da raça elfa negra. Todos os estereótipos também são parecidos. A Roxy pode ter a mesma atitude, ela só é menos expressiva, né? E a Ares também não é tão violenta nesse anime aí. Mas no final das contas, a série avança ali até o episódio 7. E ali é onde acontece uma parada específica, porque o nosso herói é colocado numa armadilha, né, com seus ex-companheiros que forçam ele a retornar pro lado dele. Pô, os caras ficaram muito bolados, pô, viram que a culpa de tudo que tava acontecendo de errado na vida deles era porque o amigo deles tinha metido o pé, amigo, né, entre aspas, o moleque tinha saído lá da guilda. Eles tentaram contratar vários outros estagiários, mas nenhum deles era forte o suficiente, sabia fazer as coisas boas que o nosso próprio Yuka sabia, então não adianta de absolutamente nada, entendeu? Acontece que eles agora estavam tentando de todas as formas possíveis trazer o Yuka de volta e agora eles estavam lá. Vem, irmão, você tem que vir, não sei o que. Só que no final dos contos o Yuka consegue expor esses caras, né? Porque existe um site lá, né, que tem... Tipo assim, streamers ou youtubers, enfim, eles ficam transmitindo as lutas deles ao vivo para as pessoas acompanharem, verem como é que tá sendo, eles evoluírem, testemunhar que não tem nada de trapaça, essas coisas. São coisas muito importantes. E através de uma missão que eles estavam fazendo um stream ao vivo, ele mostrou a verdadeira face dos amigos, dos ex-companheiros dele lá do grupo dos heróis. Só que agora os caras queriam se salvar das consequências e forçaram o Yuka a assinar um documento de magia, na qual ele não poderia mais se opor aos heróis. E, cara, eu diria até que o que aconteceu naquela gravação foi só uma atuação, mas tudo retornaria para o seu lugar no final das contas. Mas para ele assinar aquilo ali, a oportunidade foi eles fazerem o quê? Amarrarem todas as meninas do grupo, as alunas dele, submeter elas ao colar de escravidão. E eles falaram o seguinte: se você não assinar, a gente vai matar todas elas, mas a gente também vai abusar delas. Meu irmão, isso aí já fez o Yuka ficar, mano, desesperado, né? Ele ficou aterrorizado com o que os caras estavam querendo fazer. E aí, por uma certa magia, coincidência do destino, aconteceu um terremoto dentro da masmorra que eles estavam, aonde todos eles caíram vários andares para baixo ali, né, do solo. Foi tudo desmoronando. Até agora, vamos, tudo bem, né? Torcer para que eles fiquem bem lá nas profundezas dessa masmorra e tal, né? Só que o chão lá, o andar que eles caíram, estava cercado pelas duas piores espécies que existem nos animes: Orcs e Goblins. Pois é, a gente sabe muito bem, lá pelas mãos do Goblin Slayer, o que os Goblins gostam de fazer, né? O que acontece quando aventureiros são pegos por esse tipo específico de monstro? Já dá pra imaginar.
Apesar do grupo do protagonista ali ter conseguido se salvar, graças à magia, né, dos seus antigos amigos lá, talvez ele tivesse menos experiência no final das contas. Mas o pior de tudo é que o grupo teve pena deles e usou as habilidades de controle para não estourar a perna enquanto eles caíam. Basicamente ele foi lá, tentou usar a habilidade, salvou o líder do grupo de heróis e salvou o grupo dele todo para poder ninguém se machucar. Você pode estar se perguntando, ué, mas e os outros? Os outros, irmão, esquece. Os outros companheiros que tinham preparado a armadilha, que falaram que ia abusar das meninas, que iam literalmente acabar com elas ali em todos os sentidos, além de matar, né, fazer as coisas mais 18, mano, eles não tiveram destino legal não. Eles caíram de cabeça no chão, quebraram as pernas, ficaram com os espinhos lá, as pernas tudo dobradas, tudo já era. Não tinha nem como eles, mano, se mexer. E como eles não podiam se mover, a situação se tornou pior ainda pra eles, mais terrível, mais sombria do que eles podiam imaginar. Como foi mostrado no anime, chegou nem perto do que aconteceu no mangá, cara. O Yuki, ele tinha um pergaminho que autorizava a fuga dele do local. E de fato, o quão bem-humorado ele era, no final das contas. E a maga do time lá, que tentou ajudar e tal, falou que, cara, olha só, mesmo que ele não tivesse o nosso grupo e tal, fosse uma pessoa infeliz, eles não merecem morrer aqui. E no final das contas, o líder chegou e tentou cortar uma garota lá, botou a espada no pescoço dela e tal. E aí, galera, que as coisas estranhas começaram a acontecer, porque mesmo que o líder dos heróis lá, né, o canalha das vidas, tivesse prestes a ser salvo, talvez por um ataque de loucura ou estupidez, ele pegou um dos alunos do protagonista, botando a espada na garganta e disse que se não quisesse morrer, ele deveria matar ela imediatamente. Isso é, o protagonista estava disposto a salvar essa garota e salvar esse cara também. E ele chega pegando uma das meninas ali, ameaçando para que esse negócio acontecesse. Pô, irmão, se o cara simplesmente falasse, pô, valeu, obrigado e vamos sair daqui, tá tudo certo. Mas não, o cara simplesmente fez a cagada de pegar a garota de refém. E aí, mano, se tu acha que as pessoas são burras, não é não, mano. As pessoas que estavam prestes a morrer ainda estavam pior do que isso. Até o mago que tinha guardado lá, na primeira instância, para evitar que eles quebrassem as pernas, caíssem e tal, ele conseguiu atacar o líder da gangue para liberar um dos alunos. E aí a magia acabou sendo ativada como teletransporte. Os membros do grupo que planejavam fazer aquelas atrocidades, né, lembra? Que eles queriam abusar do grupo do protagonista, ficaram com as pernas quebradas, incapazes de se mover, diante de todos os orcs, de todos os goblins lá daquele lugar. A gente sabe muito bem o que ele estava presente ali, o que poderia acontecer. Mas deixa eu explicar para vocês de forma simples. Como ninguém podia lutar, ninguém podia se mover, os orcs, os goblins, tiveram um banquete completo. O cara principal, inclusive, ele foi pro ataque, né? Para aqueles que estavam prestes a acabar com as meninas, eles simplesmente foram desmembrados membro a membro. Perderam braço, perderam perna, perderam cabelo, os orcs começaram a comer, entendeu? Eles se alimentaram da carne desses caras, eles destruíram toda a armadura do peito, perfuraram os órgãos, fizeram questão de não deixar nenhum vestígio para que as pessoas não pudessem encontrar com eles. Basicamente, elas foram desmembradas vivas e devoradas, entendeu? E a outra, né, que tava lá também, serviria como a sacerdotisa para eles, a curandeira do grupo, ela também não se saiu muito bem. Digamos que os orcs começaram a aliviar as suas tensões, né, com ela. Literalmente, eles acabaram abusando dela até a exaustão. Sendo honesto com vocês, cara, a maneira com que ela morreu foi um pouco bizarra até. Não sei nem se é exagero a gente dizer, mas quando o orc lançou toda a essência dele, quando ele liberou o leite dele todo, né, era uma quantidade tão bizarra que ela passou todos os orcs e saiu pela boca. Sacou? Literalmente um bagulho absurdo. A morte dela foi uma morte lenta e foi uma morte cruel. Mesmo que ela tivesse caído inconsciente, todo o corpo dela foi destruída pela pressão do jato que o orc tinha lançado. E eu tô falando que os orcs estavam se alinhando ali pra revezar ainda com ela, tá? Continuar dando a ela tudo que ela merecia. No final das contas, tinha o último líder desses caras aí, né? E o destino deles não foi muito diferente, não. Ele ficou preso lá, né? Ele não foi nem um pouco melhor. Um dos orcs pegou ele pela perna, começou a chicotear ele, dando porrada com o corpo dele, tá? No chão. E a força do impacto foi tão grande que no final os membros dele começaram a se soltar. O corpo dele foi desmembrado e saiu voando pra longe, com a perna ficando só no braço do cara ali. Quando ele caiu no chão depois, aí o terror começou, porque ele apagou todos os sentidos. Ele só observava os companheiros dele sendo vítimas de um destino absurdamente cruel. E finalmente, ele também foi devorado por todos aqueles orcs.
Cada um deles, cada parte, tudo. A cena que foi descrita aqui, que eu falei pra vocês agora, ela só apareceu no mangá. Porque o anime é classificação ali pra 12 anos, tá ligado? Então os caras têm medo de mostrar esse tipo de negócio, uma quantidade grande de sangue e também certas cenas ali que tiveram que ser cortadas, entendeu? Por isso que eu falei, mano, é um negócio pior do que Goblin Slayer. Foi possível até a gente ver lá, como protagonista e tal, ele recebeu uma espécie de seringa que é injetada no pescoço dele e ele se transforma numa espécie de berserker, né, lutando até o fim. A ideia seria que ele morresse em combate, mas não sofresse um destino tão crítico, tão absurdo como que a gente viu lá, né, na tela e tudo mais no mangá. Mas não foi só isso não, tivemos algumas outras censuras também aqui, como por exemplo, o protagonista, depois de ser amaldiçoado pela deusa da morte, ele começou a sentir uma alma sendo corroída toda vez que ele usa a magia, e essa magia é essencialmente necessária para que ele pudesse escapar do andar da masmorra, onde vários tipos de monstros começaram a atacar eles, e eles usavam vários feitiços como proteção e o santuário da cura e tudo mais, só que a maldição afetou eles ainda mais, corroendo o espírito do protagonista. Quando finalmente eles conseguiram escapar daquele local lá, ele estava num estado tão crítico que o mago do time dele, aquela que é bem parecida com a Roxy, né, a de cabelinho azul, ela deu um beijo para transferir a energia vital para ele, fazendo isso aí, fez com que as outras garotas tivessem ciúmes dele e tal. E a Elfa também ofereceu um beijo para ajudar ele a recuperar suas forças. E depois a última garota foi, acho que é Marina o nome dela, né, a de cabelo vermelho, também cedendo, mesmo sabendo que os outros companheiros roubaram um beijo dela simplesmente por amor físico e tudo mais, não era para dar poder para ele de fato. Mas os outros não quiseram ficar atrás, né, então eles pediram para ela beijar ele também e tudo mais. Não sei que tipo de acordo sujo foi feito ali, mas no final deu certo, ele beijou todo mundo. E aí, galera, é interessante porque esse anime, inclusive, ele se tornou muito popular. Não sei se foi o anime ou o mangá, no caso, por causa dessas cenas todas que aconteceram. Porque quem imaginaria uma comédia romântica familiar, de repente, se tornar um seinen, tá ligado? Uma parada pesada como um Berserk da vida. E pra quem pergunta o que aconteceu com aquela garota, né? Não mataram ela. Ela se escondeu atrás de algumas pedras depois que o protagonista lá voltou pra resgatar ela. Na verdade, o cão líder também não morreu. O líder, ele se tornou um monstro e o protagonista matou ele no final das contas, tá? Eles resgataram a garota e ela acabou sendo julgada e exilada numa cidade. Mas no final das contas ela acaba se juntando ao grupo do protagonista também. Tô dizendo aquela garota que salvou eles, né? No final das contas. Então, é uma coisa que, assim, teve uma reviravolta muito grande. Eu não esperaria que fosse uma reviravolta desse nível, porque os caras ameaçaram. Do nada o chão quebrou. E do nada eles é que estão sendo ameaçados, irmão. Karma mais do que poderoso ali. Literalmente foi momentâneo pra cima desses caras. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido. A gente falou de alguns pedacinhos que foram cortados, principalmente dessas cenas pesadas e específicas desse anime, desse episódio. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta aí o que vocês acham, né? Deveriam ter colocado essa cena do anime ou não? Melhor deixar do jeito que tá, deixa só pra galera que gosta de ler o mangá, até porque tem mais gente nova pra poder assistir e a ideia é trazer isso pro público gigante. Comenta aí a sua opinião e a gente se vê por aí, tá? Até o próximo vídeo, beijo no coração. Eu vou lá. Valeu!